Olá, turma do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais um bimestre, o segundo bimestre da disciplina de ensino religioso. E o tema da nossa primeira aula, da aula de hoje, nós iremos falar sobre arquétipos religiosos. Vocês já ouviram falar sobre esta palavra arquétipos? Lhe sou familiar ou nunca ouviram falar? Então, antes de nós falarmos ou discutirmos sobre o que é um arquétipo, arquétipos religiosos ou que tipos de arquétipos religiosos nós possuímos, né? A nossa tradição religiosa possui, é necessário primeiramente nesta aula conceituarmos o que são arquétipos. O que eu posso definir como arquétipos? E arquétipos é uma palavra que foi introduzida pelo psicólogo Carl Jung, dentro da visão, né, da psicologia. Então, arquétipo, nós podemos dizer que é um conjunto de representações do que seria o modelo ideal de algo, que já faz parte do nosso inconsciente. Então, é algo que representa, que serve como padrão, que serve como modelo, né? Como se fosse assim, o primeiro modelo de algo, de alguma coisa, né? Ou antigas expressões, ou digo, impressões de algo. Então, que é perpassado, né? De geração a geração, que é perpassado de pessoas a pessoas. Então, se eu colocasse aqui, questionasse vocês sobre, se eu indagasse a vocês qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando a gente fala sobre, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? A freira Madre Teresa de Calcutá. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente, né? Na minha mente viria o quê? Bondade. Então, se Madre Teresa de Calcutá representa, ela é um arquétipo de bondade, ou seja, né, logo podemos dizer que ela representa esse arquétipo de bondade. Então, esse modelo de uma pessoa que se dedicou a sua vida em prol dos necessitados, né? Dedicou, né, renunciou toda a sua vida para viver ajudando os necessitados, pessoas que carentes. E aí, durante a sua história toda, nós podemos ver um exemplo de bondade. Então, falando, né, como exemplo, Madre Teresa de Calcutá, nós temos o arquétipo, o modelo, o padrão de bondade. Agora, um exemplo bem, né, atual, se eu falar o nome cachorro, que arquétipo, né? O que é que você vem à sua mente? Seria o quê? Geralmente nós falamos que cachorro, melhor amigo do homem, o companheiro, aqueles que estão ao lado. Então, o arquétipo de melhor amigo do homem seria o quê? O cachorro. E aí nós podemos dizer que dentro dessa visão do psicólogo Carl Jung, arquétipos são imagens primordiais em nosso imaginário. São coisas importantes que estão na nossa imaginação. E por que são importantes? Porque esses arquétipos, né, essas imagens que estão contidas no nosso imaginário, ela nos ajuda a explicar histórias passadas, vividas por outras gerações. Então, se eu tenho esse arquétipo na minha memória, ela vai me ajudar a compreender, né, a minha história, a história passada, né, as coisas que foram vividas por outras pessoas. E de que maneira nesses arquétipos vividos por outras pessoas, né, por nossos antepassados, eles chegam até nós, né? Os arquétipos, pessoal, geralmente são repetições de uma mesma experiência, por diversas vezes e por pessoas diferentes em épocas distintas. Então, se torna-se um arquétipo, um padrão, um modelo, porque são histórias, experiências repetitivas e que diversas pessoas já passaram, né, em diversas épocas. Um exemplo que podemos colocar, se eu colocar aqui para vocês, a imagem materna, a imagem de mãe. Quando eu falo a palavra mãe, qual a ideia que vem à sua mente? Amor, carinho, porto seguro.
Imagine vocês, então, essa imagem materna de mãe, pessoal, ela não está presente só na nossa sociedade brasileira. O arquétipo mãe, ela está presente em todas as demais sociedades. Então, essa visão de mãe como amor, carinho, proteção, porto seguro, ela pode estar dentro do nosso conceito, da nossa memória, das nossas imagens primordiais, do nosso imaginário, como também do imaginário do povo do japonês, do Japão, como também da China. Então, o arquétipo, ele traz isso, né? Ele nos mostra, ele nos auxilia para que nós possamos entender toda a nossa história. E a imagem materna é um dos exemplos. Então, os arquétipos nos ajudam também, é como se fosse também, pudesse nos auxiliar no padrão de comportamento. Por que nos comportamos de tal maneira? Nós temos a visão dos arquétipos passados. Então, que vocês possam ter entendido nesse primeiro momento o que são arquétipos. E aí, na próxima aula, nós iremos trabalhar arquétipos religiosos. Eu gostaria que sempre que nós estivéssemos, né, aplicando aqui a aula, vocês pudessem estar anotando os temas, os conceitos e seus significados, e para que assim, no momento oportuno, nós possamos fazer as devidas correções. Então, para essa semana, eu gostaria que vocês pesquisassem tipos de arquétipos religiosos e anotassem em seus cadernos essa pesquisa, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!